E aí, terceirão, tudo bem? Beleza? Saudades. Essa aula está diretamente ligado ao projeto de vida, que, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, eu encaro como uma terapia. Em vez de você pagar lá uma fortuna para os seus terapeutas ou para algum terapeuta, faz o projeto de vida que você vai se conhecer, conhecer melhor o mundo que está à sua volta, vai te ajudar em muito. Nós já colocamos aqui a primeira e a segunda semana, né, do projeto de vida, e agora nós vamos colocar essa semana a terceira e a quarta semanas, porque são assuntos muito próximos. Eu já disponibilizei para vocês lá na salas online, no Classroom, as atividades da terceira e quarta semanas do volume 2 da apostila, do projeto de vida. Então nós vamos aproveitar esse vídeo e já falar das 2 semanas. Tá certo, terceiro? Para que vocês possam agilizar o processo. Bem, a terceira semana, ela aborda a questão dos valores, das relações interpessoais, do respeito ao próximo, certo? É muito comum nas relações humanas nós entrarmos em conflitos com os mais variados tipos de pessoas. E, geralmente, os motivos desses conflitos são também muito variados. Pode ser por uma questão política, pode ser por uma questão de discordância de ideias lá do que vai fazer dentro do trabalho, por uma fofoca, por questões pessoais, né, geralmente de relacionamento amoroso, enfim. Muitas vezes a gente acaba desdenhando, ofendendo, agredindo verbalmente, atacando a moral, agindo de forma antiética em relação a uma pessoa por algum motivo que ela tenha nos desagradado, ou ao contrário, né? Acabam fazendo isso conosco por um motivo pelo qual, por alguma ação minha que tenha desagradado essa ou outras pessoas. Então a terceira semana trabalha isso. Como é que você lida com essas picuinhas, com essas distorções, com essas provocações? Como é que você age diante de uma situação onde você é menosprezado, é provocado, é insultado? Então é uma terapia, porque você vai pensar, vai ler os textos, vai ler as reflexões que eles colocam nas atividades e vai pensar como é que eu agiria diante dessa situação. Como que eu faria? Qual a forma mais correta? Não é falar de uma forma grosseira, sem pensar. Ah, eu vou lá, professor, e já dou um soco e já resolvo logo. Não é isso, gente. Nós estamos falando de atitudes civilizadas, atitudes que agregam, que tornam você uma pessoa melhor. Porque tem aquele ditado, né? Aquela coisinha que começa com a letra B, quanto mais mexe, mais fede. Então, se você for lidar com certos problemas de uma forma mais agressiva, aquilo que já é agressivo por si só vai se tornar cada vez mais agressivo, vai virar uma bola de neve, que vai chegar uma hora que você talvez nem dê conta, ela vai te engolir, ela vai passar por cima de você como um rolo compressor. Então, como que você agiria diante dessas situações? As atividades trabalham muito isso. As 2 perguntas da semana 3 trabalham justamente isso, tá? Quando você se comunica com alguém, quando você não fica magoado com alguém, o que você faz? Como é que você age? Quando alguém fala, faz algo, comenta algo sobre você ou sobre o que você fez que te magoa, que te deixa aborrecido, que
que você fica ali putíssimo de raiva da pessoa, vontade de ir encontrar a pessoa e socar a cara, e que não deve fazer. O sentimento passa por um momento ali, naquele turbilhão dentro da gente, é normal, nós somos seres humanos. Mas o segredo da coisa é saber baixar a bola, controlar isso e tocar a vida. Saber agir de uma maneira que você não se afete negativamente pela ação ou pelo comentário negativo que você experimentou, sofreu ou ficou sabendo. Então tá muito tranquilo, né? E a quarta semana continua dentro dessa linha, certo? Da questão dos valores, da convivência humana, dos relacionamentos humanos, como é que você lida com as pessoas, com os problemas diante de uma determinada situação que não te agrada, que não te agrega valores positivos, porque mesmo não gostando de certas coisas, gente, nós aprendemos com essas coisas. A partir do momento que eu consigo controlar aquele ímpeto de chegar para a pessoa e soltar, falar cobras e largatos, falar tudo que eu estava engasgado nela, e partir para ignorâncias muitas vezes, que não nem de longe deve ser adotada, né, agressão física e verbal. A partir do momento que eu consigo controlar isso e saber agir com essa situação de uma maneira que ela se torne para a minha pessoa algo totalmente insignificante, olha a palavrinha, insignificante, olha o ganho. Quer dizer que aquela ação negativa, ela ela me ensinou, melhor dizendo, a ter um controle, um autocontrole emocional que só me faz bem, que não me afeta a ponto de eu chegar a ficar até doente. Que tem gente que fica doente, às vezes não fica hoje, mas daqui a algum tempo ela começa a sentir os efeitos daquela mágoa, daquele ressentimento. Então a quarta semana ela continua trabalhando, tem um texto e vem só uma perguntinha, só uma, pequenininha, né? Que ele diz o seguinte, ó: quando alguém faz uma ideia um pouco verdadeira sobre nós, achamos que não fomos olhados direito, não é mesmo? O mesmo acontece quando fazemos uma ideia vaga do outro. Ele também quer um segundo olhar. Se é assim, olhem-se mais uma vez. Partindo disso, escreva um pouco de você seguindo o roteiro abaixo. Aí tem umas ideiazinhas e você vai escrevendo sobre você seguindo o que ele vai sugerindo. Porque acontece isso, né? É aquela coisa da primeira impressão. A quarta semana trabalha muito essa questão da primeira impressão. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Não é, pessoal. Não é. Nós precisamos aprender que é necessário, faz-se necessário, darmos uma segunda chance, darmos uma segunda oportunidade para as pessoas, certo? Porque não é por um momento, por uma primeira vez que eu bato os olhos que eu não goste da pessoa, que eu não me simpatizo com essa pessoa, que eu devo, a partir daquele momento, ser hostil, isolá-la, ignorá-la, tratá-la com pouco caso. Porque nós não gostaríamos de sermos tratados assim se alguém que não nos conhece e só porque nos viu uma vez em algum lugar ou de uma determinada situação já faz um pré-julgamento e a partir desse pré-julgamento passa a achar que a gente é daquele jeito mesmo e assim seremos tratados por todo sempre. Então não é válido por aí. Então a quarta semana é uma autorreflexão sobre não é melhor que a gente não gostaria que as pessoas olhassem para a gente um olhar mais detalhado para descobrir realmente o melhor de mim, o que eu tenho de bom, e não simplesmente porque me viu talvez numa situação que não fosse a mais agradável,
mas situações que possam gerar más impressões acontecem, às vezes até involuntariamente. Às vezes você acaba sendo envolvido numa situação que alguém observa, que você nem estava esperando que aquilo acontecesse, e o mesmo acontece com os outros no nosso olhar. É bom conhecer as pessoas, e a gente só conhece convivendo. Então tira, né, procura, anula da mente de vocês a ideia de que a primeira impressão é que fica. Não é. Eu afirmo isso para vocês. Não é. Não julgue só por 5 minutos. E não se deixe julgar, né, por 5 minutos que te conheçam, que te viram e por esses 5 minutos acham que você é aquilo. Tem gente que vive juntos anos, 20, 30, 50 anos, e descobre depois desse período que depois de tantos anos juntos, um não conhecia o outro. A pessoa se revela uma faceta dela completamente diferente, que o outro jamais imaginava que poderia existir, que a outra pudesse jamais agir daquela maneira. Pense, reflita, façam as atividades, são muito legais. Eu adoro esse projeto de vida, eu estou dando uma atenção muito especial, porque eu faço aqui comigo, eu respondo as questões como se eu fosse o aluno, porque é uma terapia. E a gente aprende muito, a gente vai se autoconhecendo, é muito gostoso. Aproveitem a oportunidade. Um forte abraço e até a próxima semana.